Graça e paz, paz e luz. Bom dia, boa tarde e boa noite, irmãos e amigos das redes sociais. Amém? Aqui que eu vos falo é o simples e humilde irmão Jack. Quero trazer para vocês aqui mais uma meditação na nossa Sagrada Escritura ou na nossa amada Bíblia, né? E essa meditação de hoje eu quero falar acerca de dons, mas qual dons? Em vários dons que a gente sabemos que temos, que podemos adquirir, tem um especial na qual me traz hoje esse trabalho, né? É o dom de línguas estranhas, né? Então vamos aprender aí acerca dos dons de línguas estranhas. E antes de começar esse trabalho, eu peço que vocês tenham uma Bíblia aí, o mais perto possível, que na qual vocês possam examinar. E o que eu estiver dizendo ou falando para você ou vocês, se tiver dentro da Bíblia, amém. Se não tiver dentro da Bíblia, misericórdia, que eu seja julgado da maneira cabível, amém. Então vamos lá para a nossa meditação. Mas antes de tudo, tem um capítulo, ou não um capítulo, tem um versículo que eu quero trazer em primeira mão para você. Esse versículo eu ia falar ao decorrer do tempo, mas eu ia deixar ele por último, mas para preparar você espiritualmente e mentalmente, para que você venha entender um pouco de que eu quero falar ou aonde eu quero chegar, eu vou ter que citar esse versículo, mas preste bem atenção. Esse versículo se encontra em 1 Coríntios 14, versículo 20, né, que diz assim: Irmãos, não sejas menino no entendimento, mas sede menino na malícia e adulto no entendimento. Amém? Aqui o nosso amado irmão Paulo, né? Ele nos adverte para que nós seja como menino. O menino, você sabe, né? Menino é um bicho labrioso, é um bicho assim, é o jeito de falar, a expressão. Eles são curiosos, eles futucam uma coisa, futucam a outra, por isso que muitas vezes o menino toma um choque. É por isso que muitas vezes o menino derrama uma panela, uma vasilha de água quente em cima dele mesmo, porque tem a curiosidade de ver aquilo. Então, Paulo nos adverte em relação a línguas estranhas, que nós temos que ter aquela curiosidade. Qual a curiosidade de você perguntar, de você querer saber? Esse é um direito seu, na qual Paulo nos adverte que nós temos que ser como um menino, para interrogar, mas uma interrogação positiva, interrogação com ordem e decência, você querer descobrir, ter a curiosidade, né? E nós tem que ser adulto no entendimento que você tem que entender aquilo, né, positivamente certo e correto, tudo mais o que com ordem e decência. Amém? Então vamos começar a nossa meditação. Me acompanha aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. No 5. E há diversidade de mistério, mas o Senhor é o mesmo. Sexto. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Então aqui nosso amado Paulo está nos advertindo acerca dos dons. Tem vários tipos de dom. Muitas vezes você tem um dom e você mesmo nem sabe qual é. E muitas vezes você fala: qual é o meu propósito na terra? O propósito é aquilo que você faz o de melhor, né? Tanto para você, para como o seu próximo. Amém? E dom é algo que você faz em especial perfeitamente bem. Amém? Então vamos dar nossa continuidade, né? Para o vídeo não ficar muito grande. Quero passar uma explicação, né? Dentro da Bíblia. E uma filosofia, né? Um argumento da minha pessoa, do meu conhecimento. Então me acompanha aí em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do 4, né? Diz assim: o que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui Paulo está falando que o que fala línguas estranhas é muito bom, né? Falar línguas estranhas, mas aquele que profetiza, ele leva aquela mensagem em geral, quer dizer que toda a igreja vai saber aquela língua na qual aquele irmãozinho ou irmãzinha falou. Então, o que profetiza, ele passa toda a edificação, ou melhor, toda a sabedoria para a igreja. Assim, eu e você vai saber o que se está se dizendo ali do irmãozinho. Amém? Vamos continuar aí no 5, né, do 1 Coríntios 14, versículo 5, continuando. Paulo fala assim: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizei, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Amém? Aqui nosso irmão Paulo está falando
que é muito bom, né, falar línguas estranhas. Na verdade, aquele irmão que fala línguas estranhas, ele se destaca entre os demais, na oração, na pregação, no cântico. E algumas vezes o irmão ou a irmã começa a desembolar aquele mingauzinho ali, decifrando, muitas vezes não decifra, começa a soltar as línguas estranhas. E muitas vezes eu e você, por não saber, não ter o dom de interpretação, nós fica no vácuo, né? E aí o que que acontece? Deus também, o mesmo dom que Deus dá para falar línguas estranhas, Deus dá também para interpretar. Então, aquele intérprete ali, como eu disse no versículo logo acima do 14, ele edifica a minha pessoa, a sua pessoa, a toda a igreja, porque ele está traduzindo aquele linguajar que é tão assim desconhecido por nós, amém? Então, aqui, nosso amado irmão Paulo fala que aquele que interpreta é bem maior do que aquele que fala. Embora, né, Paulo está dizendo que ele queria, desejava que todos falassem a línguas estranhas, mas infelizmente a verdade é que nem todos nós temos essa proeza, amém? São para poucos falar línguas estranhas. Mas aqui, nosso amado irmão Paulo está falando, aquele que profetiza é maior do que o que fala, né? São coisas raras, porque é raridade a pessoa falar uma língua estranha e profetizar mais ainda. E Paulo adverte aquele que fala, a não ser que ele também interprete, né? Ele interpretando, ok, tudo vai ficar jóia, amém? Então, o irmãozinho falando a língua estranha, ele mesmo interpretando, amém. Mas tem muitas vezes que tem irmãos que ele fala, mas nem ele mesmo consegue interpretar, nem ele mesmo entende. Pois é uma edificação entre Deus e ele, fica só uma fiação entre Deus e ele. Então a igreja não é edificada, mas quando Deus prepara, né, coloca ali entre os irmãos um intérprete que ele vai levar o conhecimento nosso, num português mais claro, ele vai interpretar, ele vai traduzir para o nosso idioma, para o nosso conhecimento. Então nós vai se edificar, mas tudo isso tem uma ordenança, amém? Então vamos conhecer, né? Aqui, voltando a dizer, Paulo fala, ele gostaria que todos falassem a língua estranha, mas não só falar, mas também interpretar, pois o que interpreta é maior do que o que fala. Aprendeu isso, igreja? É muito assim, raro nós ver um irmão falando em língua e também interpretar, porque nem sempre é dado o mesmo dom, né, para uma pessoa só. Muitas vezes a pessoa tem apenas o dom de falar a língua, mas não tem um dom de interpretar. Línguas estranhas ou língua dos anjos, né? Amém? Então vamos lá mais para o nosso conhecimento. Me acompanha aí em Coríntios 14, versículo 19, que diz assim: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Aqui Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que é mais viável para ele falar 5 palavras na inteligência, na sabedoria dele, de conhecedor, do que ele falar várias línguas estranhas, na qual nem mesmo ele pode saber entender, muito menos a igreja, né? Porque quando você está lá na frente, quando você está passando conhecimento para a igreja, então você está passando algo para a igreja conhecer. Como é que você começa a falar algo, ok, tudo bem, um português, de repente você solta, né? Solta aquela quantidade de línguas estranhas, e a igreja não vai saber. Agora, quando você começa a falar, né, na língua na qual a igreja pode meditar para falar, não, está falando comigo, não, isso é verdade. Muitas vezes o irmãozinho está ali, como se fosse assim na plateia, né? Observando, ouvindo. Então ele está ali analisando tudo que aquele homem ou aquela mulher de Deus está falando ali na frente. Muitas vezes, então a mensagem que vai falar comigo, com você, com meu vizinho, com meu parente, com meu amigo, que não está ali no momento, mas vai servir. Eu posso chegar em casa, passar para minha esposa, a esposa pode chegar, vamos supor, eu não vou para a igreja, ó, a palavra de Deus foi assim, e aconteceu assim, como é que foi lá a palavra de Deus? Um pergunta o outro, aí ele tem uma explicação para dar. Mas já pensou, seu irmão está ali falando só línguas estranhas, ele vai entender o quê? Para a edificação de si próprio. Ele vai entender o quê? Para edificar outra pessoa, ou mandar uma mensagem, ou dar um conselho, viu? Aqui Paulo nos adverte que é mais viável ele falar 5 palavras na inteligência dele, igual eu estou falando aqui para você, que você está entendendo o meu português, do que eu chegar aqui e falar línguas estranhas e vocês não vão entender. Tipo assim, são poucos que poderiam entender, eu não sei, entre redes sociais que tem alguém com esse dom de entender línguas estranhas ou língua dos anjos.
E também para poder, antes de chegar no versículo que eu citei primeiro, em falar em línguas estranhas não é somente língua dos anjos, porque na Bíblia ela relata dois tipos de línguas estranhas. Se a gente for lá naquela passagem que os apóstolos estavam reunidos ali no tempo do Pentecoste, que era o costume se reunir para a Páscoa, para a ceia, e num determinado momento que estava ali reunindo, ali orando, o Espírito Santo de Deus desceu e todo o povo, né, se tomou, se encheu do Espírito Santo e começou cada um a falar línguas estranhas, língua desconhecida, que na qual cada um falava no idioma de origem de nascença, ou melhor, pessoas que nascidas vamos supor, um exemplo, né? Cada um começou a falar um em chinês, outro em japonês, outro em inglês, alemão, enfim, você está me entendendo? Variedade de língua, não língua dos anjos, mas língua de idioma, de localidade ou de região. Amém? Então são também línguas estranhas. E essas línguas podem aparecer nas igrejas. Aí tem que ter um intérprete para passar uma edificação, quer dizer, um conhecimento, né, para os demais. Amém? São dois tipos de línguas estranhas, me entendeu? Viu, irmãos? Línguas estranhas em idioma, na qual o dialeto, né, que você é nascido, igual eu estou falando português. E tem também a línguas estranhas que também é voltado para a língua dos anjos, que é outro idioma, né, um pouco mais superior, que é um idioma espiritual. Amém? É onde a pessoa se edifica ou se eleva até Deus e assim vice-versa. Então, em todo momento, em toda circunstância ou situação, tem que ter um intérprete, ou ele mesmo tem que passar para a pessoa o que ele está falando, para a pessoa ter entendimento. Agora tem outro raciocínio também. Não é necessário a tradução de línguas estranhas, vamos supor, eu estou aqui no culto, né, com o irmão, irmã, do lado direito, lado esquerdo, frente e trás, ou um de nós começa a falar em línguas estranhas, aí não há necessidade de intérprete, porque é uma edificação entre a pessoa, é um particular entre a pessoa e Deus. Não há necessidade de traduzir para outros, porque ali é uma coisa íntima, é um particular, é o Espírito Santo de Deus manifestando ali na pessoa e a pessoa conversando com Deus, é um particular, é algo, é um mistério, é algo espiritual. Mas quando a pessoa está lá na frente do púlpito, está lá na frente, levando até os demais um conhecimento, passando uma explicação, uma filosofia, uma reflexão, seja o que for que tiver lá na frente, tá me entendendo? Aí a pessoa tem por obrigação de ter um tradutor, ele mesmo traduzir, ou pelo contrário, ele cale-se, né? É melhor ele não falar. Aí você me pergunta, por que a pessoa não deve falar? Porque é bíblico. Então vamos aprender aqui, me acompanha em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 28, diz assim: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Amém? Então, se essa pessoa, irmão ou irmã que estiver lá no púlpito passando a mensagem para mim e para outros, se ele não puder interpretar a língua estranha que ele for falar, ou não tiver um intérprete à parte da pessoa dele, que ele fique calado. Como é que ele vai chegar a passar uma coisa que os outros não vão entender? Na qual ele está edificando a si mesmo, igual está falando aqui, então ele vai ter um particular apenas com Deus e o povo, vai ficar no vácuo. E aí, o que ele falou? Então, tem que ser dessa forma, tudo é com ordem e decência. Amém? O intérprete ele é necessário, tanto a pessoa que fala, ou se a pessoa que fala muitas vezes não entende o que ele fala, aí tem que ter uma pessoa que possa entender e passar para os demais, para edificar. Amém? Então, voltando aqui à nossa filosofia, né? Aqui, vamos aqui, para terminar nosso versículo 14, nosso capítulo 14, versículo 20, diz assim: irmãos, não seja menino no entendimento, mas seja menino na malícia e adulto no entendimento. Amém? Então, nosso irmão Paulo adverte que a gente tem que ser curioso. Tipo assim, o irmão Jack chega lá na frente, que eu estou passando para os demais, uma obrigação minha, passar todo o conhecimento, não passar meio conhecimento. Quando eu falo línguas estranhas e eu não interpreto, ou não houver um intérprete, então aquilo vai ficar só para mim. Tem muitos dos que falam línguas estranhas que ele não entende nem o que ele está falando. Amém? E tem alguns que entendem, ele pode traduzir. E eu vou te chegar aqui em determinado ponto que você vai ficar abismado em relação a línguas estranhas, aonde eu quero chegar. Por isso que eu adverti que a pessoa tem que ser curioso, tem que cobrar, e foi o que o irmão falou lá. Procure seu pastor, seu padre, enfim. Se causa, vigia, viu? A Bíblia está dizendo, se a pessoa não interpretar, não tiver um intérprete, aquele que está lá na frente, passando o conhecimento, que ele cale-se,
que ele não fale línguas estranhas, porque ele estará falando só entre ele e Deus, amém? E nós vai querer saber também, né, o que está acontecendo. Se nós vai para a igreja, vai ser edificado, tem aquela forma, né, você vai para a igreja, do jeito que você entrou, você sai. Nós vai para buscar a palavra. Como é que nós vai buscar meia palavra? E Deus, quando faz as coisas, ele faz tudo perfeitamente, tudo com ordem e decência. Deus não é confusão, Deus não traz problema nenhum. Você vai para a igreja para buscar a palavra, muitas vezes vai servir de consolo para você, de conselho e também para quem você conhece, né? Passar aquela experiência. Então, no 20 aqui, nosso irmão Paulo nos adverte, nós temos que ser como um menino, tem que ser curioso, perguntar, cobrar, se a pessoa falou lá e não... Tem muita gente, às vezes, agora vamos entrar, né, no assunto, vou deixar aqui minha Bíblia no canto, vamos para a nossa filosofia. Tá em 15 minutos aqui o vídeo, amém? Me acompanha até no final, é de se surpreender. Deixa eu encaixar aqui meu celular direitinho. Perdão, viu, irmãos, que eu não tenho local assim de acordo, mas estamos aí, tudo com ordem e decência e por amor a vocês. Sim, aqui no versículo 20, Paulo nos adverte que nós ser malicioso como um menino, você tem que ser curioso, tem que ser esperto, menino é bicho ligeiro, igual eu falei, né, a expressão de falar, e ser adulto no entendimento, você tem que ter um conhecimento daquilo que está falando, porque eu tive, né, numa igreja aqui na cidade de Itabé, Bahia, tem muito tempo isso. Nessa igreja foi uma irmã, né, uma cantora gospel, cantar lá na igreja. Então essa mulher teve a oportunidade, começou a cantar e depois do cantorio dela, ela começou a trazer uma mensagem, né, lá para toda a igreja. E no meio da mensagem, que ela falando no português até então, beleza, ok. Mas sabe que não, ela soltou, né, muitas palavras em línguas estranhas, ou quer dizer, língua dos anjos. Ela falou aquilo e o povo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E só que o que aconteceu? Eu estava ali e de repente eu comecei a escutar ela falando português mais claro do que eu estou te falando, foi tão claro como água. Aí Deus colocou em mim o dom da interpretação. E ali eu escutando aquelas palavras ali, ó, eu incuí no banco e fiquei, eu tava batendo palma e tava dando glória a Deus também, junto com o povo. Mas depois que eu escutei aquilo, eu parei, baixei minhas mãos e fiquei só na esperteza, só olhando. Aí tudo bem, o povo dando glória a Deus, aleluia, a irmã soltando língua, no final, amém, amém, acabou o culto. Aí no dia seguinte, não sei se foi no dia seguinte, quando eu tornei aí para a igreja, né, eu chamei ali a dirigente ali que estava na direção, uma missionária, e comecei a falar com ela, ó irmã, eu estava escutando ali a irmãzinha ali cantando, e a irmãzinha falou um negócio ali que... Ela falou o quê, irmã Edmilson, que ela falou, ó? Ela falou assim, onde está você, senhor das trevas? Onde está você, senhor das trevas? Meus irmãos, isso aí foi pesado, viu? Foi pesado. E o povo na igreja, sem saber, sem conhecimento, todo mundo despreparado, desprevenido, e todo mundo dando glória a Deus, aleluia, e a mulher invocando Satanás dentro da igreja. Amém? Por isso que eu falo, por isso que Pedro fala, né? Que a pessoa tem que ser malicioso como um menino, então você tem que buscar conhecimento. Se chegasse uma pessoa ali, vamos supor, mesmo que não sabesse a interpretação, alguém de frente, um levita, um presbítero, um diácono, uma diaconisa, o pastor, ou seja, quem for, tivesse o dom de interpretação, como se diz, repreender ela ali, mas ninguém tem. A igreja em peso, ninguém estava provido dessa proeza, então todo mundo deu glória sendo amaldiçoado. Amém? E a mulher lá só mandando maldição para a igreja, e muitas coisas aconteceu de negativo nessa igreja. Amém? Então, nós temos que vigiar a todo momento. Nem todos aquilo, a Bíblia diz, nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor serão salvos. Então, nem tudo que você acha que é belo é bonito. Então, é tipo assim, você tem que buscar, tem que fazer uma cobrança. Mandou, porque muitas vezes tem um irmãozinho ali orando, ou vai orar você, muitas vezes ele está te amaldiçoando, por isso que casamento não dá certo. Por isso que pessoa perde emprego, perde filho, os filhos começam a meter a cara na droga, na prostituição, enfim, coisas acontecem porque a pessoa vai para a igreja para buscar uma bênção e acaba saindo lá com maldição, porque muitas vezes você aceitou por não saber, por não vigiar e absorveu tudo aquilo ali, tá entendendo? Então tem que ter cuidado. Eu também já vi em redes sociais, por exemplo no YouTube mesmo,
eu vi num vídeo com a mulher, tava lá falando, começou a falar línguas estranhas e tava metendo maldição na igreja, só que essa aí quebrou a cara, porque tinha um intérprete ali, essa mulher conseguiu decifrar e ela foi lá e, né, proibiu, advertiu aquela irmã ali, falou para a igreja, cuidado que ela está amaldiçoando vocês tudo. E no meu caso, pela primeira vez na vida, eu ganhei esse dom, eu tive essa oportunidade de decifrar, de essa tradução. Eu não fui lá porque eu era de banco, eu era tipo assim um novo convertido, eu estava aprendendo ali ainda, mas eu fui abençoado com essa graça, mas eu falei. De então, a nossa amada missionária, ela não deu mais oportunidade a essa irmãzinha. A irmãzinha era cantora gospel, era uma mulher que estava ali tendo a oportunidade, levando, né, o seu trabalho ali para a igreja, mas depois disso tudo, a missionária proibiu sim, tudo com ordem e decência. Ela falou, você não vai, apenas ela não deu oportunidade mais a essa irmãzinha, e essa irmãzinha estava no pecado. Depois a missionária passou a corrigir, a vigiar, descobriu que ela estava infiltrada em coisas erradas, né, adulterando, enfim, e estava lá na igreja cantando, dando uma de boa menina, de boa ovelha, mas no fundo estava podre a alma, né? Que Deus tenha misericórdia de nós todos, amém? Não é só somente dela, eu também tenho que pedir misericórdia. Mas é isso aí, meus amados irmãos, tem que vigiar. E tipo assim, voltando a falar, Pedro, o desejo de Pedro é que todos nós falamos línguas estranhas, mas não só falando, mas também que traduzisse, que houvesse intérprete. E como ele diz, os intérpretes são maiores do que aquele que fala. E também as línguas estranhas não requer apenas de língua dos anjos, mas também então idioma na cidade. Vamos supor, chega uma pessoa de outra cidade, que não seja do Brasil aqui, tem que ter um intérprete. A pessoa tem uma oportunidade, ele começa a falar da Bíblia, nós vai saber como. Mas tendo um intérprete do lado, ele vai passar para nós. Né? Não vai edificar a igreja, não vai absorver conhecimento, vai entender o que o irmãozinho está falando, ou a irmãzinha está falando. Por isso que é importante eu interpretar a interpretação de línguas estranhas. Línguas estranhas não somente a língua dos anjos, mas uma língua desconhecida de outra nacionalidade. Amém? Então vigia. E outra coisa também, a gente quando estiver orando, igual eu falei, não é obrigado nós aqui embaixo, alguém falar línguas estranhas, não tem nenhum, nós estamos edificando nós mesmos e a Deus, mas quem está lá na frente passando conhecimento tem por obrigação de, ou ele mesmo decifrar, ou ter um intérprete na igreja para poder interpretar. Muitas vezes o irmãozinho está amaldiçoando a sua pessoa, você pode estar lá atrás do banco, ele te vê lá espiritualmente, ele incomoda com a sua presença, e o inimigo usa ele, está dizendo que o inimigo usa, o inimigo tentou a Jesus, o pecado já veio dentro do céu. Lúcifer se revoltou, queria ser maior que Deus. Então ele é o príncipe da terra. Jesus não tem parte com essa terra. O reino de Deus de Jesus é no céu, não é aqui. Aqui jaz do maligno, então o maligno ele sonda. E se você dá brecha, ele entra na sua mente, entra na sua alma, faz você fazer coisas absurdas, mas tudo para a honra dele, não a honra de Deus, que Deus ela é ordem, é decência, é amor. E outra, tem que ter muito amor, viu, irmãos? O que está faltando hoje no mundo evangélico é amor ao próximo. Vamos amar mais nossos irmãos, vamos ser mais pacientes. E em falar nisso, né, por amor a vocês, eu peço também um pouquinho desse carinho, em forma de se inscrever no meu canal, de curtir, enfim, o que vocês puderem fazer virtualmente para a minha simples e humilde pessoa, faça. Eu peço de coração, humildemente falando. Meu nome é Edmilson Sena Chaves, mas sou conhecido como Jack, né? Então eu habituei nesse nome, na qual muitos conhecem o meu trabalho, conhecem a minha convivência. Eu gosto de pregar, falar o que eu vivo, então ao sinal eu não estaria falando aqui para vocês, pois muita pessoa que me conhece, vizinho e tudo, tem pessoas aí que se inscrevem no meu canal que conhecem a minha pessoa, a minha índole. Então eu peço que me dê essa força, se inscreva no meu canal, me ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas, amém? É isso aí, meus irmãos. Vigiar, né, em termos de línguas estranhas é bom, mas línguas estranhas tem que ter um intérprete, né, desde quando aquela pessoa que está lá na frente passando. Se você está cá embaixo, no meio dos irmãos, você não tem nenhuma obrigação de interpretar nada para ninguém, ali é um particular entre você e Deus, amém? Mas quando o irmão ou a irmãzinha está lá na frente e for falar línguas estranhas, vigia, que ali pode vir uma bênção e também pode vir uma maldição. Então se você não está entendendo, não sabe o que é aquilo, pergunte, procure, queira saber, amém? Por isso que menino, né? Menino é bicho terrível, né não? É isso aí, graça e paz, paz e luz.
E tudo de bom e de melhor para cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado a vocês que se inscreveram no meu canal. Eu não tenho condição de pagar, mas Papai do Céu tem. Em falar em Papai do Céu, eu faço isso de coração, gratuitamente, pois eu quero receber lá quando eu partir na glória. Amém? Nosso patrão e nosso Senhor maior é Deus. Procure Jesus, procure a igreja mais perto da sua casa e vá nas escolas dominical, aprenda um pouco da palavra, examine a Bíblia. E a vida é bela e vamos viver, né, todo mundo de bem, amar o próximo, ter entendimento. Tudo não é com ordem e decência, amém? Tamo junto, graças, paz e luz. Obrigado e desculpa qualquer coisa.